O outono no Brasil começará na quinta-feira. Arthur Negrão, nutricionista do Senac Campinas, alerta sobre a importância da alimentação para que não soframos com a mudança de estação. Eu acho que cada mudança de estação é um momento assim para a gente olhar um pouco sobre como está a nossa alimentação, porque as necessidades acabam se mudando também, né? Então, com a vinda com frio, vírus, e hoje a gente sabe que a gripe, os resfriados, são vírus que eles passaram por longas mutações, eles são muito mais agressivos, né? E nós temos que ter uma preparação no nosso sistema imunológico. Quem que vai garantir isso? É a alimentação. Então, pense que para o outono a gente tem que estar com um sistema imunológico fortalecido, com alimentos, com nutrientes, com água, com sono, com atividade física, porque é multifatores. Você tem que ter tudo funcionando para que você esteja aí com células de defesa protegendo contra invasores. Neste ano, as previsões indicam que teremos um outono com temperaturas acima da média e um clima muito seco. O nutricionista dá dicas para minimizar os efeitos nocivos que essas condições climáticas podem causar na saúde da população. Então, se nós já temos uma previsão que vai ser um outono um pouco mais seco, é uma pergunta que cai para todos nós. E aí, como que vai a sua hidratação? A água, tem um papel fundamental na saúde, na manutenção, na fisiologia do corpo humano. Sem hidratação, o ser humano ele não sobrevive. Os seus órgãos, suas células, seu intestino funciona através da quantidade de água. Então, a dica que, como profissional da saúde, eu dou para vocês é que vocês consumam água, faça o cálculo de acordo com a sua altura, com o seu peso. Tem uma recomendação, não é somente 2 litros de água por dia. Cada corpo tem uma estrutura óssea, uma altura, um peso diferente. Mas a água, ela não é substituível. Então, um suco industrializado não é água, entendeu? Uma vitamina não é água. Refrigerante não é água. Consuma água e também outros tipos de alimentos que são ricos em água. Ela é importante para a nossa célula e para o funcionamento do corpo. Muitas pessoas acreditam que beber 2 litros de água por dia é o suficiente para se manter hidratado. No entanto, Arthur explica que não é bem assim e que existem outros cálculos a serem considerados. Porque na ciência da nutrição existem vários cálculos. Engana-se quem pensa que nutrição não é matemática. Para estudar o tecido, osso, massa magra, massa gorda, para calcular um cardápio na nutrição, tudo é calculado, né? E existe um cálculo muito simples. Eu vou falar o mais simples, que é o com peso. Então, vou dar um exemplo. Para as mulheres, nós temos aí uma referência da OMS, que ela fala que é 35 ml de água por peso. Né? Então você multiplica 35 vezes, vou dar um exemplo, a mulher ela está com 70 quilos, multiplica, você vai ter 2 litros e alguma coisa. Então é um parâmetro para você tentar suprir as necessidades de água do corpo, combatendo a desidratação. Porque existe a quantidade certa de água, que não é refri, café, leite, não, é água, mas há uma grande preocupação da Organização Mundial da Saúde, que é a questão da desidratação. Então, eu atuei por consultório atendendo por 5 anos, idosos, pessoas, jovens, todos os tipos de público. E eu percebi em consultório que as pessoas convivem com desidratação. Negrão explica como saber se estamos ou não hidratados. Vou dar uma dica para vocês. Pesquisem, porque hoje a informação ela é muito fácil para todos nós. Se chama escala de Bristol. Escala de Bristol, nós nutricionistas utilizamos para avaliar tanto as fezes quanto a urina dos nossos pacientes. Existe uma escalinha na internet que depois do primeiro jato da manhã, você observa qual a coloração. O mais recomendado é uma coloração translúcida, um pouco mais clara, sem tanta impureza. Isso significa que você está fazendo, de fato, uma limpeza. Você está tirando ali, expelindo tudo que não mais serve do processo digestivo. Tudo que você comeu, ali o corpo está expelindo medicamento, vitamina, tudo. Então, a urina e a água é muito importante. O nutricionista reforça a importância de uma alimentação adequada para manter a imunidade alta. Se for para recomendar para alguém, aumentar o sistema imunológico, combater resfriados, é assim, é o acesso um pouco mais, as pessoas precisam ter mais acesso diário a frutas, verduras e legumes. Então, por investigar, por atender pacientes, eu recebo muito relato de pessoas que passam a semana sem consumir frutas. Então, é lógico que uma pessoa dessa,
ela vai estar mais aberta a resfriados. Ah, mas eu me suplemento. Mas a suplementação, ela não pode ser uma substituta de uma alimentação, porque o seu aparelho digestório, ele precisa de fibras, o seu corpo precisa dos alimentos. Então, gente, pense assim, que nós precisamos de macro e micronutrientes no nosso corpo. O que é o macronutrientes? A quantidade correta de carboidrato, fibras, carboidratos complexos, proteínas provenientes das carnes, dos peixes. Ah, mas eu sou vegetariano. Existem proteínas vegetais, né? Então, tem as gorduras certas a se comer. A gente não pode demonizar as gorduras são importantes para o nosso organismo. Nós temos gorduras que ajudam na proteção cardiovascular. O abacate, o azeite, fontes de gorduras saudáveis. Nós temos também os micronutrientes, que são as vitaminas. Então, quando você consome frutas, folhas, legumes, sucos naturais, você está expondo o seu corpo a uma quantidade de nutrientes que vai auxiliar na proteção de muitos vírus, bactérias e de todo invasor, que muitas vezes nessa época do ano nós estamos abertos. Então, assim, proteja seu corpo, se alimentando bem, se hidratando. O sono tem um papel muito importante. Então, uma pessoa, é comprovado cientificamente, uma pessoa que não dorme o suficiente abaixa a imunidade. Então, antes mesmo de você querer se alimentar bem, durma, tenta regular a quantidade de sono. Nós temos chás que auxiliam também nisso. Então, chá de camomila, chá de melissa, chá de erva doce, para combater a ansiedade. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia.